de Êxodo. Quem escreveu esse livro foi Moisés, e tem esse nome como imigração de massa, a partida, a saída, porque esse livro ele relata a saída, a libertação do povo hebreu, o povo de Israel, que estava vivendo como cativo, né? Estavam vivendo cativo, como escravos no Egito. Então esse livro, ele relata, né, a libertação do povo hebreu do Egito, né? O livro, eu vou falar algumas curiosidades. O livro de Hebreu é o único livro que tem um trecho, que é o trecho 31, o capítulo 31, escrito pelo próprio Deus. O próprio Deus, ele desce na terra ali com Moisés e ele escreve com o seu próprio dedo. Moisés é um dos mais notados estadistas da história. Ele foi criador de uma nação. Ele foi fundador do sistema teocrático de Israel. Moisés, ele abriu mão da sua função no Egito. Moisés era para ser aí um futuro faraó, mas ele abriu mão, né, desse cargo, né, dessa responsabilidade. E o livro de Êxodo mostra claramente o amor, a bondade e a fidelidade de Deus para com o seu povo. Será que você pode olhar para o seu irmão e falar assim: o livro de Êxodo mostra claramente a bondade, a fidelidade e o poder de Deus. O amor de Deus, porque a palavra de Deus diz em Êxodo 2 que o povo que estava lá vivendo como escravo, a palavra de Deus diz que Deus ouviu o gemido do seu povo. Então ele é bom, porque ele escutou o clamor, a dor daquele povo. A fidelidade, porque ainda no capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e ele se lembrou da sua aliança. A aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus, ele é um Deus fiel. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus é um Deus fiel. E o poder de Deus é mostrado nesse livro, porque no livro inteiro de Êxodo você vai ver o poder, as maravilhas e os milagres que Deus fez para libertar o seu povo. Amém? E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a libertação do povo de Israel. Eu quero que você, antes da gente ir para o texto mesmo, eu quero que você abra em Êxodo 2, 24. Êxodo 2, 24 fala assim: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O significado da palavra gemido é voz inarticulada e dolorosa, suspiro, lamento. Queridos, eu quero fazer uma introdução breve aqui. Que esse povo, eles estavam vivendo como escravo no Egito. Eles estavam vivendo de modo desumano. Sabe, esse povo, ele se alimentava de forma precária. Eles se vestiam com trapos. Eles eram obrigados a trabalhar muitas horas, e eles não recebiam salários por esse trabalho. Eles mal se alimentavam, sabe? Eles eram castigados, eles eram chicoteados, eles eram espancados, eles eram humilhados pelos seus senhores, pelos seus donos. Eles viviam de forma muito precária, sabe? E alguns chegavam a ser assassinados de forma bruta e cruel. Era assim que viviam os escravos no Egito. Agora você imagina, sabe? Aquele povo. Quantos aqui às vezes está lá no seu trabalho e você se cansa? É só eu? Só eu que me canso lá? Não, irmãos. É só eu que me canso? Quantos aqui se cansam lá? Às vezes chega uma hora, depois do almoço, você tem que voltar para trabalhar e o seu corpo assim cansa, o seu corpo físico cansa. Quantos aqui? Imagina aquele povo que trabalhava horas e horas, sabe? Aquele povo, eles não tinham descanso, sabe? Faraó oprimia aquele povo, oprimia de todas as formas possíveis. Oprimia em relação ao trabalho, oprimia em relação ao psicológico deles, sabe? Muitos eram separados das suas famílias,
né? Eu estudando um pouco sobre a escravidão no Egito, quando as crianças nasciam, eles separavam essa criança, eles não viam como um ser, aquela criança, como um humano, eles viam já ela como um lucro, como, né, um trabalho que aquela criança poderia realizar. Então eles viviam de uma forma desumana, os escravos, né? O povo de Deus vivia no Egito dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que o que chegou no coração de Deus? O gemido, o clamor, a dor daquele povo chegou no coração de Deus. E eu quero que você abra agora para a gente introduzir a palavra em Êxodo, capítulo 12, versículo 31. E você que for encontrando vai dizendo glória a Deus bem forte aí. Vamos lá. A palavra diz assim, ó. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente no meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Vai para o 32, mas segura aí. A palavra de Deus diz em Êxodo que Deus escutou o clamor do povo, Deus escutou a dor do seu povo. Então Deus levanta Moisés como um libertador. Deus levanta Moisés. Moisés ele tem um encontro com Deus e Deus fala para Moisés: você vai até o Egito e você vai libertar o meu povo. E Moisés vai até o Egito, ele, né, forma ali uma dupla com Arão e ele vai até Faraó e ele começa a pedir para Faraó: olha, deixa o meu povo ir ao deserto para adorar a Deus. E Faraó endureceu o seu coração. Em algumas versões diz que Deus endurecia o coração de Faraó e Faraó não libertava o povo. E aí Abraão novamente ia lá, Moisés ia lá e falava, né, para Faraó: deixa o meu povo ir para adorar eu no deserto, o Senhor no deserto. Deixa o meu povo ir, né, para louvar a Deus, o Senhor no deserto. E Faraó endureceu o seu coração e não deixava. E então a palavra de Deus diz que em Êxodo que Deus começa a mandar as pragas, Deus começa a fazer, né, um forfé lá no Egito, até que Faraó ele fala no versículo 31, né? Pelo amor de Deus, vamos embora porque eu não quero mais esse povo aqui, eu não quero mais, né, isso que está acontecendo. Vamos lá para o 32. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Eles estavam com medo daquilo que tinha acontecido. Todos os primogênitos tinham morrido, tantas pragas tinham vindo sobre eles. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bens como roupas. Pode ir. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios, né? A palavra de Deus diz que Deus concedeu a sua graça e os egípcios começaram a dar aos hebreus, aos escravos, os seus ouros, as suas pratas, as suas vestes, os seus animais, tudo aquilo que eles tinham de melhor. Eles começaram a compartilhar com o povo hebreu. Pode passar. Os israelitas foram de Remeses até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Como a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Queridos, Faraó ficou tão nervoso, tão agitado com aquela situação, que não deu tempo nem deles prepararem a comida deles. Faraó falou assim: não, pega o seu povo, sabe, sai do Egito, eu libero vocês, vão até lá o deserto adorar o seu Deus.
Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Mais 2 versículos, vai. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Amém? Até aí. Queridos, a bondade de Deus fez com que Deus ouvisse o clamor daquele povo que vivia cativo no Egito. E esse povo foi liberto por Deus através de Moisés, o seu libertador. E o tema da minha ministração hoje coloca aí, a verdadeira liberdade. Por que a verdadeira liberdade? Queridos, a história do livro de Êxodo, ela representa uma grande semelhança com as nossas vidas e com os dias atuais, né? Faraó ali, ele é uma representação do próprio Lúcifer, que domina, que escraviza e que oprime o povo, que oprime a mim e que oprime a você e que oprime essa geração. E a palavra que o Senhor, me deu para mim compartilhar com vocês é a verdadeira liberdade. E eu quero que vocês abram comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Porque assim como Moisés foi levantado por Deus para libertar o seu povo, Jesus também foi levantado por Deus para me libertar e para libertar a sua vida da opressão e do domínio do diabo. E a palavra de Deus diz em Colossenses assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus por essa palavra. A palavra de Deus diz que o Jesus Cristo nos resgatou de quê? Do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que lindo isso. O Senhor Jesus, Ele veio aqui para nos resgatar. Fala assim: Ele pagou um preço por mim. Bate assim: Ele pagou um preço por mim. Ele pagou um preço por mim. Ele pagou um preço por você. Olha que frase forte do Hernando Dias Lopes. Fala assim, o pecado é um rei cruel que coloca os seus súditos debaixo de suas botas sujas. O homem nasce escravo desse carrasco impiedoso. Vive debaixo de sua ditadura implacável. Nenhum escravo pode se libertar a si mesmo. Queridos, eu não posso me libertar a mim mesmo. O pastor Luciano não pode se libertar a si mesmo. Você que está me escutando não pode se libertar a si mesmo. Porque o único que pode libertar a minha e a sua vida verdadeiramente é Cristo Jesus. Ele tem o poder para libertar a minha e a sua vida. E nós fomos comprados por um alto preço. Abre aí comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, parte A. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 20, parte A, fala assim: Vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Querido, nós fomos comprados por um alto preço. E quem pagou esse preço por mim e por você é o Senhor Jesus. Foi Ele que pagou o preço por mim e por você. Abre comigo agora em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Fala assim, Pois vocês não sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foram transmitidas por seus antepassados? Nós não fomos comprados por dinheiro, por ouro,
por prata. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Foi por isso que a minha e a sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Abra agora comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E fala assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha que forte isso. A palavra de Deus, Paulo lhe dizia assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E sabe, não permita com que você volte a viver, sabe, sobre o domínio, sobre a opressão de Satanás. É isso que Paulo estava dizendo. E querido, se a gente olhar no livro de Êxodo pro povo dos hebreus, o povo de Israel, a gente vai ver que eles foram libertos do Egito, mas na sua caminhada, eles não viviam e não andavam como pessoas livres. A mente daquele povo era uma mente escrava. Sabe, quando tudo estava bem, ok, mas quando algo saía do controle daquele povo, eles não confiavam no Senhor. Eles queriam voltar ao Egito, eles queriam voltar, sabe, viver sob o domínio e a opressão de Satanás. E quantas pessoas elas vêm para a igreja e elas pensam que elas vêm para a igreja porque Cristo pode dar algo para elas. Elas pensam que Cristo pode fazer algo por elas, e realmente Jesus Cristo pode fazer muitas coisas por nós e pode dar muitas coisas para nós, mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos dar a salvação. E isso nos basta. Isso nos basta. O que vier de acréscimo é lucro. E sabe o que a gente faz? A gente vem para a igreja e a gente pensa que a nossa vida vai ser transformada da noite para o dia. E aí não acontece, porque é um processo. E aí o que a gente faz? A gente quer voltar às velhas práticas. A gente não vive a verdadeira liberdade, sabe? E existe uma liberdade em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade está somente, unicamente em Cristo Jesus. Abre a sua Bíblia em Romanos agora, capítulo 8, versículo 15. O maior desafio do cristão é ter a sua mente transformada de escravo para filho de Deus. Sabe, muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, sabe, num contexto de igreja, mas nós não vivemos como filhos de Deus. E a palavra de Deus diz assim, Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. É esse espírito que nós recebemos, espírito de filhos que clama, Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não recebemos esse espírito. Mas sabe, às vezes a gente vive igual aquele filho. Aquele filho mais velho, sabe, da história do filho pródigo? Do filho que ficou em casa? Às vezes a gente vive dessa maneira. A palavra de Deus diz que um dos filhos queriam toda a sua herança. Então ele pegou toda a sua herança e ele saiu e ele gastou e ele usufruiu de todos os bens do seu pai. E um ficou lá na casa do pai, continuou trabalhando, continuou servindo, continuou vivendo ao lado do pai. Mas a palavra de Deus diz que esse filho que ficou, que obedecia, que estava do lado do pai, quando o irmão volta e vê aquela festa, a palavra de Deus diz que ele fica irado e que ele fala: nossa, eu estou do seu lado, eu trabalho para você e o Senhor não mata nenhum animal para mim. E às vezes nós vivemos desse jeito. Nós estamos na casa do pai e nós não, e o pai falou assim: tudo que eu tenho aqui é seu. Eu não preciso te dar algo, tudo aquilo que eu tenho é seu. E às vezes a gente vive dessa maneira. A gente está na casa do pai e a gente não usufrui daquilo que o Senhor já nos deu, que é a liberdade, que é a graça, que é o amor, que é a fidelidade, que é a misericórdia. Às vezes nós estamos trabalhando para o nosso pai. Sabe como? Como um escravo. E Jesus nos deu um espírito de filho. Fala, bate no seu peito e fala: eu sou filho. Eu sou livre, fala.
Nós somos livres, queridos. Jesus nos libertou do poder das trevas, do domínio do pecado, do domínio de Satanás. Jesus já nos libertou e nós precisamos viver essa verdadeira liberdade. Nós precisamos andar nessa liberdade. Nós não podemos andar e viver como escravos. Nós precisamos andar e viver em liberdade. Em João 8:34, abre comigo. A palavra de Deus diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Querido, nós somos um povo que fomos adquiridos por Deus. Nós fomos comprados pelo seu precioso sangue. Mas muitas das vezes nós queremos voltar, sabe? E muitas das vezes nós, como uma lama, nós nos sujamos todo o tempo, sabe? A gente não tem o temor de dizer não ao pecado, porque livre nós já somos para dizer não. Mas às vezes nós não conseguimos dizer não e nós nos entregamos. E tem um versículo que eu não coloquei aqui, mas eu gosto bastante deles. Se eu não me engano, está em Hebreus, que fala assim: que aquele, né, que recebeu a Cristo, que conheceu, né, a Cristo, o Espírito de Deus, né, e ele volta a pecar, ele coloca Jesus a ignominia. E aí eu fui pesquisar o que significa a palavra ignominia. Significa novamente a humilhação. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós, não dizemos não ao pecado, nós colocamos Jesus novamente a essa humilhação, a crucificação. Jesus, ele já morreu por nossos pecados e nós somos livres para dizer não ao pecado. Abre em João capítulo 8. A palavra de Deus diz assim. Quantos achou? Fala amém aí. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí em João capítulo 14, versículo 6, você não precisa abrir, a palavra de Deus diz assim: Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E a palavra de Deus diz em João capítulo 8, né, que se nós permanecerdes na palavra, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Nós precisamos conhecer quem? Jesus. E minha pergunta para você nessa noite é: você tem prosseguido em conhecer Jesus? Você tem prosseguido em conhecer Jesus? Você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Comido do alimento do Senhor todos os dias? Existem segredos nessa palavra. Existe direção nessa palavra. Existe salvação, existe cura, existe transformação nessa palavra. E Jesus é a própria cura. Jesus é a salvação. Jesus é tudo que precisamos. Nós precisamos prosseguir em conhecer a verdade. Porque quando nós prosseguimos em conhecer a verdade, nós somos livres. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, muitas das vezes nós continuamos vivendo e praticando os mesmos pecados, caindo no mesmo erro, vivendo de uma forma que nós não deveríamos viver, porque nós não queremos conhecer a verdade. Porque a gente fala que a gente é cristão, a gente vem ao culto, a gente se assenta aí, a gente come da palavra de Deus,
Mas quando a gente sai, é como aquela palavra. Vem, ou ela cai pelo meio das pedras, ou vem alguém, Satanás, e rouba, mas a gente nem lembra o que foi pregado. E durante a semana, a gente se comporta como escravos e não como filhos de Deus. Quando ninguém nos está vendo, sabe, quando a gente está sozinho lá na nossa casa, quando a gente está sozinho no nosso quarto, quando a gente está no nosso trabalho, quando não tem ninguém ali da sua igreja para te ver, como você tem se comportado? Você tem se comportado como um filho de Deus ou você tem se comportado como um escravo do diabo? Sabe, essa semana aconteceu algo lá no meu trabalho, né? Uma diretora e uma professora. E essa professora, ela se diz cristã. E ela, assim, desonrou essa diretora de uma forma tão desagradável, que eu falei assim: Senhor, às vezes nem um ímpio faz uma coisa dessa. Às vezes nem um ímpio se comporta dessa maneira. E nós, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos filhos amados do Senhor, nos comportamos tão mal diante da sociedade. E muitas das vezes as pessoas não querem estar aqui por causa do meu e do seu testemunho. Muitas vezes as pessoas não querem estar aqui, servir Jesus, por causa do meu e do seu testemunho. Porque vivemos como escravos, vivemos dominados pelo diabo e não andamos como filhos da luz, como filhos de Deus. E o Senhor, Ele quer levantar um povo que não simplesmente fala, porque falar é muito fácil. Falar é muito fácil, eu sou filho de Deus. Mas Deus quer levantar um povo que verdadeiramente anda como um filho de Deus, que vive como um filho de Deus. E Jesus, Ele nos comprou para sermos o seu povo. A palavra de Deus diz que nós somos povo adquiridos de Deus. Nós somos o seu povo. E nós precisamos viver e andar como o seu povo. Nós precisamos, lá no encontro o pastor sempre brinca e canta, né, a musiquinha, né? Que todo dia o pecado ele vem e ele bate na nossa porta. Todos os dias o pecado vem, queridos, não adianta. Sabe, se está muito tranquilo para você, querido, olha, está acontecendo alguma coisa errada com você. Porque todos os dias o pecado ele vem e ele bate na sua porta e você precisa dizer não a ele. E você precisa dizer não a ele. Dizer não à fofoca. Dizer não ao adultério. Dizer não à prostituição. Dizer não aos vícios. Nós precisamos dizer não. Todos os dias, quando o pecado vier bater na sua porta, você tem que olhar e falar assim: não, eu decido viver como um filho amado do Pai. Eu decido viver. Porque viver em Cristo é decisão. Viver em Cristo é decisão. Eu decido viver em Cristo. Todos os dias nós precisamos aceitar Jesus. Porque todos os dias, queridos, nós abrimos os nossos olhos e vai ter um dia inteiro, 24 horas, para a gente enfrentar. E às vezes acontecem coisas que a gente não imaginava que ia acontecer. Coisas que nos pegam de surpresa. E às vezes nos tira do sério, nos tira a paciência. E faz com que eu e você não viva como filho de Deus. Por isso que todos os dias nós precisamos abrir os nossos olhos, sabe, ao acordar e falar: obrigado, Jesus, porque eu sei que a sua misericórdia se renova todo amanhecer. E eu sei que é uma página em branco. Independente do que eu fiz ontem, eu sei que hoje tem uma página em branco, aonde eu posso escrever uma nova história. Aonde eu posso decidir hoje, eu decido hoje a viver e andar como seu filho. E às vezes é tão difícil andar como filho de Deus. Porque às vezes a gente vai ter que dizer não para o nosso eu.
vai ter que renunciar. E como dói renunciar. Como dói esperar no Senhor. Como é difícil viver às vezes como filho de Deus. Sabe, às vezes a gente acorda, levanta, vive a nossa vida e nem está preocupado como o nosso irmão está. Olha para o olho do seu irmão aí e fala, como você está? Olha aí para ele, gente. Fala, como você está? Você está bem? Pergunta para ele. Sabe por quê, queridos? A gente está vivendo numa correria tão grande que a gente não consegue olhar no olho do nosso irmão e perguntar, ei, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? É isso, é assim que os filhos de Deus vivem, em unidade. Os filhos de Deus vivem em amor. Os filhos de Deus vivem em paz. Os filhos de Deus são pacíficos. Sabe? Ser pacífico é levar a paz, é levar a tranquilidade, é apaziguar qualquer discussão, qualquer briga. É assim que nós devemos ser. Mas não, nós bota lenha na fogueira. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Olha, o povo, o ser humano, ele gosta de algo pegando fogo. Sabe? A gente gosta. Mas o Filho de Deus, ele é pacífico. O Filho de Deus, ele anda em amor. Ele anda em amor com o seu próximo. Sabe, o seu próximo feriu ele, pisou no calo dele. Sabe, não importa. Não importa. Ele perdoa. Ele ama. Os filhos de Deus vivem em perdão. Eles não esperam sentir para perdoar. Porque tem gente que fala, né? Quando eu sentir, eu perdoo. Então, filho, você nunca vai perdoar, porque você nunca vai sentir de perdoar alguém. Você pode até sentir de perdoar quando é uma coisinha pequena. Mas quando for algo grande, queridos, você vai ter que liberar o perdão. E todos os dias você vai ter que orar, Senhor, me ajuda a limpar o meu coração em relação a isso. Porque às vezes perdoar é tão difícil. Mas os filhos de Deus andam em perdão. É assim que os filhos de Deus vivem. Abre comigo a palavra de Deus em João capítulo 19, versículo 30. Fala assim, quantos achou? Dá um glória a Deus aí. A palavra de Deus diz assim, ó. Tendo-o provado o quê? O vinagre. Jesus ali tinha, os soldados tinham colocado vinagre na boca de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, ó. Tendo-o provado, disse Jesus, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Queridos, quando Jesus ele disse, está consumado, ele estava dizendo, a dívida foi paga. Eles são meus, eles são povo adquiridos, escolhidos meus. Eles são meus. E eu não os abro mão. Pai, está consumado. Sabe, o pecado que fazia separação entre eles, os meus irmãos e o Senhor, não existe mais. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Porque Jesus conquistou a nossa liberdade na cruz. Jesus conquistou a nossa liberdade na cruz. E isso é incrível. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em Romanos 3 que nós estávamos excluídos da sua glória. Nós estávamos destituídos da glória. A palavra de Deus diz que todos pecaram e nós estávamos excluídos da sua glória. Mas porque Jesus ele disse, está consumado, e ele morreu ali na cruz, nós podemos fazer parte do povo de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. É isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos religou com o Pai. Nós estávamos separados, nós estávamos distantes, nós não tínhamos mais comunhão com Ele. Sabe? Nós não tínhamos.
Naquele tempo, só os sacerdotes podiam entrar e orar e desfrutar da presença de Deus. Todo o povo ficava do lado de fora. Todo o povo ficava do lado de fora. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu se rasgou. E nós fomos... Jesus foi como uma ponte, Ele nos religou ao Pai. E hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós podemos, viver de maneira livre e não mais oprimidos pelo diabo. Porque Jesus disse, está consumado. Ele disse, tetelestai, foi consumado. Eu paguei a dívida, eles estão livres. E é essa a verdadeira liberdade que Cristo quer que eu e você vivamos. Ele não quer que nós vivamos como aquele povo. Alguns estudiosos, eu estava lendo, aquele povo para chegar na Terra Prometida ia demorar cerca de 40 dias a distância. Sabe quantos anos o povo ficou lá rodando? 40 anos. Sabe por que eles viveram 40 anos? Porque demorou 40, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E eles ficaram 40 anos ali para o Senhor tirar o Egito de dentro deles. Sabe, libertar a mente escrava que aquele povo tinha. Porque aquele povo era um povo murmurador. Não tinha água, eles reclamavam. Moisés tocava na rocha, saía água. Aí eles sentiam um pouquinho de fome, eles começavam a reclamar porque não tinha comida. Deus mandava o maná. Aí eles reclamavam porque eles queriam carne. E aí Deus mandou a carne. E esse povo era um povo murmurador. Não seja, queridos, um murmurador. Esteja contente com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Porque os filhos de Deus, eles vivem gratos. Eles são agradecidos por aquilo que ele tem. Sabe, ele tem pouco, ele está feliz, ele está alegre, ele está contente. Ele tem muito, ele está contente, ele está feliz. Não viva de maneira escrava, não deixe com que o diabo oprima você. E que sabe, porque tem pouco hoje, você fica lá todo triste, resmungando, choramingando. Não, tem pouco, agradeça a Deus. Senhor, eu tenho pouco, mas obrigada, porque eu sei que ainda tem pessoas que estão numa situação ainda pior que eu. E eu sei que, ainda que é pouco, eu sei que foi o Senhor mesmo que colocou na minha casa, na minha mesa, na minha vida. É assim que os filhos de Deus andam. Aquele povo, que saiu do Egito, queridos, eles estavam, eles gemiam de dor. A palavra de Deus diz que Deus escutou o gemido dele, sabe, a angústia daquele povo. Eles viviam angustiados, oprimidos, sabe, eles eram espancados. E quando faltava alguma coisinha, eles se lembravam lá do Egito, eles queriam voltar lá. E às vezes a gente dentro da igreja vive dessa mesma forma. Quando algo não sai como esperado, a gente olha lá para trás e a gente fala, nossa, naquela época eu vivia tão melhor do que agora. Nem sei porque eu estou fazendo aqui, nem sei porque eu estou seguindo Jesus. Não, queridos, Jesus já fez o que ele poderia ter feito por nós, que foi morrer na cruz, que foi nos libertar do poder de Satanás, que foi nos religar com Deus, que foi pagar Jesus pagou o nosso escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida, nós estávamos caminhando para o inferno. Era assim que nós vivíamos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele morreu na cruz e ele nos religou com o Pai. Sabe? Não viva como esse passarinho. Você está vendo? Abriu a gaiola, ele voou. Mas tem gente que gosta de voltar. Sabe quem já pegou um passarinho e abriu a mão assim e o bichinho não voava? Quem já? Teve gente que levantou a mão. Sabe que você foi soltar o passarinho e não voou? Tem gente que é assim. Jesus já libertou, Jesus já pagou o escrito de dívida, Jesus morreu na cruz e a pessoa ela vive no mesmo jeito, no mesmo lugar. As portas estão abertas para ela voar alto do lado de Deus. E ela continua da mesma maneira. Ela vive da mesma maneira. Aí tem gente que fala assim. Quem já ouviu falar assim, do passarinho? Você cuida de um passarinho e fala assim:
mas depois que se você cuidar dele, ele sobreviver, se você soltar na natureza, vai morrer de fome. Quem já ouviu falar isso? Então já ouvi também. Esses dias, eu gosto de bicho, né? Esses dias eu peguei um gambá para criar, um filhotinho que eu achei. Ele tinha 3 centímetros. Ele era a coisa mais fofinha do mundo, né, amor? Era assim. Ele era muito fofo, gente, sério. Aí, né, parecia um nenenzinho, assim, não tinha pelinho, era a coisa mais linda. Acho que caiu da bolsinha da mãe. E aí, eu lembro que... Aí eu peguei ele, comecei a cuidar, dar leite, aí levei no veterinário. O veterinário me ensinou como eu tinha que cuidar. E eu levei ele até pro meu trabalho para dar leite para ele. Porque tinha que dar, sabe? Ele tomava Gente, ele tinha 3 centímetros. Ele era isso aqui, ó. Era muito fofo. E aí eu lembro que o Thiago falava assim para mim assim: Vânia, eu te conheço. Se esse bicho sobreviver, você não vai querer soltar na natureza. Olha, Vânia, você vai pegar amor. Não, amor, eu vou soltar. Você acha que eu vou ficar com um bicho desse em casa? Ele: eu quero só ver você com esse bicho. Eu quero só ver com você com esse bicho. Aí ele falou pra mim assim: mas e se depois você cuidar dele e soltar na natureza e ele morrer? Porque é a história que nós escuta, não é? Se soltar na natureza, vai morrer. E sabia que isso é um mito? Isso é um mito. Isso é um mito. E é assim. Às vezes nós somos oprimidos, tão oprimidos, né? Vivemos tão aprisionados, que quando nós conhecemos a verdade, quando nós temos a oportunidade, sabe, de viver, sabe, de ser livre, nós nos retraímos. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos voar. Sabe, porque Cristo já nos libertou. Cristo já nos libertou. E quantos são livres aqui? Dá um glória a Deus. Não, dá um glória a Deus aí, bem forte. Glória a Deus, nós somos livres. Assim, olha que existe muita conexão, né, entre Moisés e Jesus, porque Moisés libertou o povo e Jesus nos libertou, sabe? Queridos, e nós estamos como aquele povo, nós estamos caminhando, assim como aquele povo que caminhava para alcançar a terra prometida. Nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém, rumo à terra prometida que foi prometida para mim e para você. A terra, sabe, que não vai haver dor. A terra que foi prometida para os hebreus era uma terra que manava leite e mel. E a terra que foi prometida para mim e para você é uma terra que não vai haver dor, que não vai haver morte, que não vai haver choro. Sabe, a palavra de Deus diz que essa terra, sabe, nós vamos viver eternamente com Cristo. Nós vamos viver eternamente com Cristo, a Nova Jerusalém. A palavra de Deus diz que os rios parecem de cristal, que as ruas são de ouros e que existe uma morada para mim e para você naquele lugar, queridos. E nós devemos viver como pessoas livres, como filhos de Deus, para herdar essa terra assim como aquele povo. Nós precisamos viver como filhos de Deus para herdar aquela terra prometida. Nós precisamos nos levantar como igreja e nos posicionar e dizer não ao pecado. Todas as vezes quando o pecado bater na nossa porta, nós temos que olhar para a cara dele e dizer: não, Cristo já pagou a minha dívida. Não, eu sou livre em Cristo Jesus. Não, Jesus, ele disse: está consumado, ele pagou meu escrito de dívida. E eu não estou mais sobre o jugo, sobre a opressão, sobre o domínio do diabo. Eu vivo em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu sou livre. Em Cristo Jesus existe uma liberdade. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para dizer não ao pecado. Foi para dizer não à masturbação. Foi para dizer não, sabe, à pornografia. Foi para dizer não, sabe, ao adultério. Foi para dizer não ao vício. Foi para dizer não a qualquer pecado que nos assola, para dizer não à fofoca, para dizer não, sabe, a tantas coisas que nos atraem. Porque a palavra de Deus diz que nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências, pelas nossas próprias paixões. Nós somos livres para dizer não às nossas paixões. Nós somos livres para dizer não, para dizer não, para dizer não todas as vezes que o pecado bater na nossa porta. Porque Jesus levou sobre si o meu e o seu pecado.
A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz paz estava sobre Jesus. Se hoje eu e você podemos ter paz, é porque Jesus nos deu essa paz. Porque o castigo que estava sobre nós foi lançado sobre Ele. A maldição que estava sobre a minha e a sua vida foi levado com Ele. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a verdadeira... eu quero que você repita bem forte comigo isso aqui. A verdadeira liberdade. Não, repita com convicção. Fala assim, a verdadeira liberdade é se prender em Jesus. A verdadeira liberdade é se prender em Jesus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2 assim: já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo ele fala assim que já crucificou as suas paixões, o seu eu, a sua carne com Cristo, e que ele já não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Querido, você quer ser livre de verdade? Se prenda em Jesus. Crucifica as suas paixões, crucifica a sua vontade. Mata o seu eu, mata, sabe? Você, o seu eu, as suas vontades, e vive em Cristo. Viva aquilo que Cristo tem para ti. Viva aquilo que Cristo tem para mim e para você. Nós precisamos viver isso. A verdadeira liberdade é se prender em Cristo. É pegar todos os dias as nossas vontades, os nossos eus, e crucificar. E falar assim, como Paulo disse: já não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. E quando nós falarmos e vivemos dessa maneira, queridos, se verdadeiramente a gente viver dessa maneira como Paulo viveu, essa igreja não ia ter lugar para sentar. Porque as pessoas iam ser atraídas pela minha e pela sua vida, pelo meu e pelo seu testemunho. Porque Cristo é amor, Cristo é paz, Cristo é benignidade, Cristo é luz. Quando nós vivermos dessa maneira, queridos, as pessoas serão atraídas. Porque a palavra de Deus diz assim: o Senhor me ungiu para libertar os cativos. Eu e você fomos ungidos pelo Senhor. Em Isaías 61 está escrito isso. Nós fomos ungidos pelo Senhor para libertar os cativos. Viva Cristo e seja um instrumento poderoso para alcançar outras vidas e libertar outras vidas do domínio de Satanás, da opressão do nosso inimigo. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé agora. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem caminhado, mas eu quero te dizer algo nessa manhã. O Senhor é bom. A palavra de Deus diz que é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. A palavra de Deus diz que grandes é a misericórdia do Senhor. E Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso. E Ele morreu numa cruz por amor a mim e amor a você. Para com que eu e você vivêssemos como pessoas livres. Livres de toda escravidão. Livres de todo pecado. Livres de toda maldição. Livres de toda culpa. A palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação mais sobre a minha e sobre a sua vida. Porque tudo isso Jesus levou na cruz. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que você colocasse as suas mãos sobre o seu coração. E que por um instante, talvez nessa semana você não pensou sobre isso, mas que por um instante você fosse levado